Gente, imaginem a seguinte cena. Uma trupe de teatro viajando espremida numa Kombi, de madrugada, sacolejando por aquelas estradas de terra. De repente, a polícia manda parar. Tudo certo. Os oficiais abrem as portas para checar quem tá ali dentro e dão de cara com o quê? Um caixão. Literalmente um caixão de verdade ali no meio da galera. Essa história absurda, mas totalmente verídica que aconteceu com uma companhia de Minas Gerais é o resumo perfeito da paixão, dos perrengues e da genialidade imprevisível que é dedicar a vida às artes. Boas-vindas a mais uma das nossas explicações visuais. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num estudo de caso simplesmente fascinante. Nós vamos acompanhar a trajetória do Geraldo Lafayette, um artista de base que virou secretário de Cultura de Conselheiro Lafayette no interior de Minas. A ideia aqui é entender na prática como a arte que nasce ali no dia a dia constrói conexões verdadeiras e acaba sendo o coração pulsante de uma cidade inteira. Bom, vamos direto para a nossa primeira parte, a vida no teatro. O artista imprevisível. Olha, a vida no teatro de grupo é uma montanha-russa de contradições. É uma rotina maluca de viagens, carros que quebram no meio do nada, grana super curta, tem até histórias hilárias de motoristas tentando cortar caminho e acabando completamente perdidos em umas estradinhas sem fim a caminho de Pindamonhangaba. Mas, e esse é o grande detalhe, o retorno disso tudo é uma riqueza gigantesca. Porque o teatro cria amizades profundas, sabe? Amizades reais de carne e osso. Eles formam uma teia, uma rede humana e orgânica que se espalha pelo país todo. Avançando agora para a parte 2, a máquina da cultura, construindo a ponte cívica. E como é que esse artista de base vira um líder público? A Secretaria de Cultura, na verdade, atua literalmente como uma ponte. Ela liga os artistas lá da ponta ao prefeito e faz a engrenagem dos festivais rodar. Mas não é só evento não, eles cuidam do patrimônio da cidade. A Casa de Cultura Gabriela Mendonça, o Solar Barão de Suaçuí, o Teatro Municipal. Ou seja, a secretaria pega aquela energia artística toda que é super abstrata e transforma em infraestrutura cívica concreta para todo mundo usar. Vamos acompanhar como isso se construiu ao longo do tempo. Aos 16 anos, ele vai para Belo Horizonte estudar filosofia e teatro. Em 98, retorna para Lafayette. No ano seguinte, já abre uma escola de teatro. Em 2000, funda o Festival Face, e aí, em 2005, vem a nomeação como secretário de Cultura. Fica muito claro que esse papel político nunca foi um projeto de carreira frio e calculado, né? Ele cresceu de forma 100% natural, fincado nessa raiz cultural fortíssima. O que nos leva ao ponto 3, o legado do Face, plantando sementes. A ideia aqui é genial na sua simplicidade. Lá no ano 2000, começou só como uma pequena semente local, bem despretensiosa. O tempo passou e todo mês de julho, a cidade começou a receber mais e mais grupos nacionais. De repente, 19 edições depois, o FACE se consolida como um dos maiores festivais de artes cênicas de Minas Gerais. Isso ilustra uma filosofia lindíssima das nossas fontes. Você tem que plantar a semente e cuidar dela, sem perder noites de sono obcecado pelo tamanho que a árvore vai ter. E agora chegamos na seção 4, o coração de Lafayette, a grande cidade pequena. 140 mil. Para colocar isso em perspectiva, essa é a população de Lafayette. Isso nos mostra que é um município de médio porte, crescendo a todo vapor. Definitivamente não é mais uma cidadezinha minúscula. Mas o pulo do gato mesmo vem com um outro número, 300 mil pessoas. Lafayette, na prática, é o centro vital para 23 municípios ao redor. Todo o peso do comércio local, das clínicas de saúde, da educação e da cultura de uma região gigantesca deságua ali. Isso traz um dinamismo enorme, de uma cidade muito maior do que os números iniciais sugerem. Só que, mesmo com todo esse fluxo de metrópole, existe um contraste absurdo. Numa cidade grande de verdade, como o Belo Horizonte, muitas vezes a gente vive aquele isolamento frio, de nem saber o nome de quem mora no apartamento do lado. Mas em Lafayette, o calor humano sobrevive. É o vizinho que ainda empresta o pó de café, é o luto vivido de forma coletiva quando alguém da cidade se vai. A comunidade ali ainda funciona como uma rede de cuidado e proteção real. O que nos traz a nossa última parte, a seção 5. Filosofia e conexão humana, lições para o hoje. Tem um conceito nas nossas fontes que é simplesmente maravilhoso. A ideia de que basta existir.
Sabe, fazer o seu melhor hoje, estar presente no momento atual e confiar que as coisas vão se alinhar naturalmente. Isso tira das nossas costas um peso gigantesco, elimina toda aquela ansiedade e angústia da gente tentar controlar cada pequeno milímetro do nosso futuro. E isso escancara um dilema urgente que a gente vive hoje: a ilusão digital contra a realidade analógica. Ter centenas de curtidas nas redes sociais é legal, mas é uma relação estéril, não sustenta o nosso lado humano. O que tem valor insubstituível é a presença física, o olhar, o abraço, a intimidade. E convenhamos, a pandemia recente provou para todo mundo, do jeito mais duro possível, o quanto a gente necessita desse contato analógico e real. Tudo isso converge para uma reflexão fortíssima. Não deixe para ser bom amanhã. Escolha ser bom hoje. A vida é muito curta para a gente ficar adiando o afeto. É um chamado para sermos bons, para estarmos disponíveis para as pessoas ao nosso redor, dentro da nossa própria rua, da nossa própria comunidade, agora mesmo. Então, para a gente fechar nossa explicação de hoje, fica a grande provocação. O que nós podemos fazer hoje mesmo para alargar um pouquinho essas telas digitais e sermos vizinhos melhores no mundo real? Como a gente viu, a arte nos ensina a olhar para o outro, e uma pequena semente pode gerar uma conexão inquebrável. Muito obrigado por acompanharem, gente. Pensem nessa pergunta e até a próxima.